infinito até menos infinito. Ela vai pegar de lá para cá, sempre a mesma curva repetindo, sempre passando aonde? Na raiz, menos π sobre 2 e assim por diante. Lembrando que a reta assíntota é a reta que jamais será tocada pela função, nunca. Tá bem, pessoal? Você está pensando que eu só falo teoria, certo? Olha só, eu vou ver agora um profissional falando sobre a aplicação das funções de hoje. Bom, como engenheiro civil, os modelos de exemplos de uso da trigonometria mais clássicos são quando você tem um edifício alto, ou uma casa, uma torre, uma montanha, e você precisa saber a altura dela aproximada. Você pode fazer isso por semelhança de triângulos pela sombra que ela projeta no chão, entre as 10 e as 2 horas da tarde, que ela dá uma sombra pequena, e é possível você medir a sombra e, por semelhança de triângulo, você ter a altura do prédio. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo clássico na engenharia civil é na construção civil, onde muitas vezes os pedreiros não têm em mãos os equipamentos adequados, ou até é melhor tirar o ângulo reto das paredes, ou seja, os ângulos de 90 graus das paredes pelos números mágicos da trigonometria, que são os 3, 4 e 5, onde o 3 e 4 são um dos catetos e o 5 é a hipotenusa. Com isso, com uma trena simples, ele consegue tirar ângulos retos perfeitos na construção civil. Outro exemplo na engenharia civil que a gente utiliza é o GPS, onde o sistema de posicionamento global, ele, por trigonometria, por distância dos satélites e os ângulos em que eles se encontram, você também tem a localização exata de um ponto na Terra. Assim, é mais um exemplo que a gente tem de trigonometria. Esses são os exemplos mais clássicos da trigonometria, ou os mais simples, na aplicação da engenharia civil. Existem também os modelos de trigonometria, onde são de cálculos muito mais aprofundados na área de cálculo de vigas, estruturas, lajes e toda a parte interna dos edifícios. Outro exemplo utilizado na engenharia civil também é quando você necessita calcular a largura de um rio, onde você não consegue atravessar o rio com uma trena e você também não teria uma precisão boa fazendo essa medida com trenas. Então a gente usa a semelhança de triângulos também de uma margem do rio. Existe uma projeção desse triângulo através do rio, conforme o ângulo que você enxerga, você consegue medir essa distância e projetar a largura do rio. Então isso começa a ser aplicado desde a época dos gregos antigos, onde eles tinham também, pela trigonometria, a possibilidade de estar calculando o raio da Terra, a distância à Lua, todo o sistema de localização, navegação por estrelas, era via trigonometria. Viu então a aplicabilidade daquilo que a gente está estudando? Isso aí, tem que estar motivado a estudar essa matéria. Tá joia, pessoal? Olha só, vamos ver agora então a função cossecante de x. Como é que essa função cossecante de x vai funcionar? Lembrando que cossecante é 1 sobre seno de x. Seno não pode ser zero. Se seno não pode ser zero, então vamos ver o que acontece. Eu vou ter essa função, ela não pode ter seno zero. E seno vai ser zero quando? Quando for raiz 0, π, 2π, ou seja, diferente de κπ. Tá legal? Qual é o valor máximo de seno? 1. Então qual é o valor máximo que a função cossecante vai ter? Não, tem que perguntar qual é o valor mínimo da função cossecante, no eixo de cima e no eixo de baixo. A partir do eixo x, o valor mínimo vai ser 1, e do x para baixo, o valor máximo vai ser menos 1. Então vamos ver o gráfico da função cossecante de x e ver como é que funciona. Eu tenho um ciclo trigonométrico e vou ter a função que eu falei para vocês, no mínimo ela vai alcançar 1 acima do eixo x, e no máximo ela vai alcançar menos 1 abaixo do eixo x. E perceba as retas assíntotas. Por que reta assíntota? Porque seno de x não pode ser zero. Então assíntotas onde? No 0, π, 2π. E a curva da cossecante vai ficar como? Desta forma. Parece parábola, mas não é não. Cuidado, hein? A parábola ela sobe. Aqui não. Ela vai continuar reta, sem fazer abertura.
a parábola ela abre. Aqui não, ela vai continuar reta, sem a abertura. Então é cossecante, cossecante. Valor mínimo 1, valor máximo menos 1. Qual é a imagem? Projeta no eixo Y, acima de 1 e abaixo de menos 1. Agora vamos ver então, função secante de x. Quem que é secante de x? 1 sobre cosseno de x. Cosseno de x não pode ser zero, então acompanha comigo aqui na tela para verificar como é que eu vou fazer com o domínio da função secante de x. Então agora vamos fazer o seguinte, aplicar a função secante de x do domínio à imagem, onde o domínio vai ser diferente de π sobre 2 mais kπ e a imagem acima de 1 e abaixo de menos 1. Acompanhe comigo o gráfico, então. Eu vou ter aqui a função deslocada em relação à função cossecante. Então, desloquei as assíntotas. Passaram a ser menos π sobre 2 e assim por diante. Sempre somando de π em π. Então, agora vamos fazer o seguinte. Ver as dicas que eu tenho para você fazer a tarefa direitinho. Calma, calma, já está acabando. Olha só para finalizar. Y igual a mais b vezes seno de mx mais q. O a serve para levantar a curva ou abaixar a curva. O b serve para diminuir a amplitude ou aumentar a amplitude. O m que multiplica x serve para fazer a variação do período. Então fica 2π sobre m para a função seno e cosseno e π sobre m para a função tangente e cotangente. E o qzinho somado no ângulo faz com que a função se desloque para a direita ou para a esquerda no eixo horizontal. Era só isso. Boa tarefa, bons estudos e aceitem as sugestões dos professores. Até logo, turminha. Tchauzinho. Na aula de hoje, estudamos as funções trigonométricas. Aprendemos a função seno. A função seno, ela vai ter um período de 2π se for seno de x. Se não, fica 2π sobre m, m que acompanha o x. Analisamos a função cosseno. A função cosseno é deslocada em relação à função seno de π sobre 2. Discutimos a função tangente. A função tangente tem as assíntotas passando pelas retas π sobre 2 mais kπ. Bons estudos! Então, professor, esta aula é um pouco densa, mas ela ajuda muito você. Então agora você basta fazer com eles exercícios. Treine os exercícios e ensine eles, importantíssimo, as dicas passadas no vídeo. Tá legal? Bons estudos, boas tarefas para os seus alunos e bom trabalho.